Olha, essa é uma daquelas perguntas que sempre aparecem e geram uma baita discussão, né? Por que a igreja batiza bebês? Afinal, eles nem sabem o que está acontecendo. Para muita gente, isso não faz o menor sentido, mas para outros, é uma das coisas mais profundas da fé. Então, bora mergulhar nisso e entender o que está por trás dessa prática tão antiga. A questão é exatamente essa. A gente pensa no batismo como algo super importante, um passo decisivo na vida de fé. Então, qual é a lógica de fazer isso com alguém que não pode dizer sim, não pode declarar a própria fé, nem faz ideia do que está rolando? E a resposta para isso, gente, abre uma porta para a gente entender que existem duas maneiras bem diferentes de ver o que é a fé e o que é o próprio batismo. Para a gente entender essa treta, a gente tem que sacar que existem basicamente duas grandes visões sobre o batismo. De um lado, tem a galera que vê o batismo como um símbolo. Pensa assim, é uma declaração pública de uma fé que a pessoa já tem. É como uma festa de casamento, que celebra um amor que já existia antes. E claro, se é assim, só faz sentido depois que a pessoa decide por si mesma. Mas do outro lado, tem a visão do batismo como um sacramento. Aqui a coisa muda. Não é só um símbolo, é um ato que dá a graça, que começa a fé. É como plantar uma semente que vai crescer ao longo da vida. E aí, nessa lógica, a idade já não é mais um problema, percebe? Ok, vamos encarar de frente a principal objeção, o ponto que todo mundo levanta. E é um ponto justo, tá? A gente abre a Bíblia e vê várias passagens que parecem deixar a ordem bem clara. Primeiro, a pessoa crê, depois, como um sinal dessa crença, ela se batiza. Ou seja, a fé parece ser o pré-requisito, né? A condição número um. Essa frase aqui resume perfeitamente o argumento. Pensa bem. Se o batismo é para mostrar para o mundo uma fé que está dentro de você, uma fé consciente, o que isso significa para um bebê? Ele não tem essa consciência. Então o rito vira o quê? Só um gesto vazio, uma formalidade sem significado real. É um ponto forte. Então, resumindo a ópera, a lógica é que a fé pessoal, a fé consciente, é o que importa. Sem isso, o batismo é só água. Não tem poder, não tem sentido. Fim da discussão, certo? Bom, e se eu disser que existe um outro jeito de olhar para essa história toda? É aqui que a perspectiva católica e de outras igrejas históricas vira a mesa. Para sacar essa visão, a gente precisa mudar a nossa lente. A gente tem que parar de pensar no batismo só como uma decisão individual e começar a pensar nele como uma aliança familiar com Deus. E a chave para entender isso, por incrível que pareça, está lá no Antigo Testamento. A resposta começa aqui, olha só. Deus faz uma aliança com Abraão e essa aliança tinha um sinal físico, um sinal visível, a circuncisão. E a ordem de Deus foi bem específica, e isso tem que ser feito no 8º dia de vida do menino. Pensa nisso. O bebê não entendia nada, não podia concordar com nada, e mesmo assim ele era oficialmente incluído na família de Deus através desse sinal. E aí vem São Paulo e pá, ele faz a conexão direta. Ele literalmente chama o batismo de a circuncisão de Cristo. O que ele está dizendo é o seguinte: aquilo que a circuncisão significava na antiga aliança, o batismo significa na nova aliança. É o nosso rito de entrada, sabe? O selo que nos marca como parte da família de Deus. Aí vem a pergunta que não quer calar. Se o sinal antigo era aplicado em bebês, por que o novo sinal não poderia ser? Então a gente chega no ponto central. O batismo não é visto apenas como uma escolha pessoal, mas como uma aliança. É Deus quem chega primeiro, é Ele quem toma a iniciativa de convidar a gente para a família dele. É uma boa analogia pensar na nossa própria família, né? Nenhuma criança escolhe nascer na família que nasceu, mas desde o primeiro dia ela recebe um nome, uma herança, todo o cuidado. Ela pertence. A ideia aqui é parecida. No batismo, a criança é recebida na família de Deus. Ok, legal, entendi a parte da aliança, mas e a fé? A gente volta para a pergunta inicial. Se a criança não tem fé própria, como é que o negócio funciona? A resposta é surpreendente. A fé vem da comunidade. E olha que fascinante isso, a resposta está no próprio rito do batismo. Presta atenção no diálogo. O padre ou o pastor pergunta aos pais e padrinhos: que pedis à igreja de Deus? Ele não pergunta a vocês têm fé. E a resposta deles é a fé. Sacou a sutileza? Eles não estão dizendo que o bebê já tem fé. Eles estão pedindo a fé em nome do bebê, pedindo esse dom para ele. Então, o processo é mais ou menos assim, ó. A criança não é batizada no vácuo, sozinha. Ela é mergulhada na fé de toda a comunidade da igreja. A fé da comunidade vem primeiro. Ela sustenta e alimenta a fé da criança, que é plantada ali como uma sementinha. O batismo não é a linha de chegada, entende? É o tiro de largada. É exatamente o que o catecismo diz.
Ninguém se batiza sozinho. A gente recebe a fé da igreja, é batizado nessa fé, e só depois a gente é chamado para fazer essa fé crescer e se tornar pessoal. A comunidade funciona como uma espécie de útero espiritual, que gera a fé na vida de cada um. Beleza. Outro argumento que aparece muito é: ah, mas isso de batizar a criança é invenção, coisa que veio depois, lá com o imperador Constantino, para agradar o poder. Será? Bom, vamos dar uma olhada no que a história tem a dizer sobre isso. As pistas históricas são bem interessantes. Lá no livro de Atos, na Bíblia mesmo, a gente lê várias vezes sobre o batismo de casas inteiras. Naquela cultura, casa inteira queria dizer todo mundo, adultos, servos e, sim, as crianças. Conforme a gente avança no tempo, as coisas ficam ainda mais claras. Já no século III, um cara importantíssimo chamado Orígenes escreve que batizar recém-nascidos é uma tradição que a igreja recebeu dos apóstolos. E logo depois, São Cipriano reforça a mesma ideia. Ou seja, o que a história parece mostrar não é uma invenção lá na frente, é uma continuidade. A prática de incluir as crianças na aliança pelo batismo parece ter raízes lá no comecinho da igreja, bem antes de qualquer imperador entrar na jogada. E agora, para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso. No fim das contas, o que essa prática do batismo de bebês nos diz sobre Deus e sobre a salvação? E a resposta aqui, pessoal, muda tudo. Ela nos mostra que a salvação é um presente. Não é um prêmio que a gente ganha por entender tudo direitinho ou por ser bonzinho. Essa frase do catecismo é simplesmente genial. Pensa comigo, um bebê não fez absolutamente nada para merecer ser batizado. Ele não crê, não se arrepende, não faz nenhuma boa obra. E é justamente por isso que o batismo dele é a imagem perfeita da graça de Deus. É um presente, um dom, totalmente de graça, sem merecimento nenhum da nossa parte. E que presentão, hein? De acordo com a teologia da igreja, os efeitos disso são gigantescos. É ser liberto do pecado original, nascer de novo como filho ou filha de Deus, entrar oficialmente para a igreja, é receber as virtudes, os dons do Espírito Santo e, o mais importante, ter a porta da vida eterna aberta. Quando a gente olha por esse ângulo, a pergunta se inverte. A questão não é mais por que impor o batismo a uma criança. A questão vira por que negar a ela esse dom. Dentro dessa visão, não batizar um bebê seria deixá-lo fora da família da aliança. Seria privá-lo de uma graça que é vista como fundamental. Seria basicamente deixar a criança do lado de fora até ela ter idade para bater na porta. E a gente termina com essa pergunta que fica para a gente pensar. Se a graça é, por definição, um presente que a gente não merece, por que a gente criaria uma exigência ou um pré-requisito de entendimento justo para o membro mais inocente e vulnerável da nossa família humana poder receber esse presente? A prática do batismo de bebês dá uma resposta bem radical a isso. A graça de Deus não espera, ela vem primeiro.